África do Sul. Uma terra de beleza selvagem. Uma terra onde a natureza se mostra em sua forma mais pura e indomada. Savanas douradas que se estendem sob um céu infinito. Um cenário que parece saído de um sonho, onde o horizonte se funde com o céu em um espetáculo de cores. Mas debaixo dessa beleza, esconde-se um lado obscuro, um lado que poucos ousam explorar, onde as sombras ganham vida própria. Uma corrente subterrânea de magia antiga e crenças ancestrais. Rituais que foram passados de geração em geração, mantendo viva a conexão com o mundo espiritual. Histórias sussurradas ao redor de fogueiras. Histórias que falam de um mundo invisível. Um mundo onde os espíritos dos antepassados ainda caminham entre os vivos. Um mundo onde espíritos vagam e poderes ocultos moldam o destino. Onde cada sombra pode esconder um segredo e cada brisa pode trazer um sussurro do além. Imagine a savana africana, o sol se pondo, pintando o céu com tons de sangue. Um espetáculo de cores que anuncia a chegada da noite. As sombras se alongam e a noite chega. Com ela, vem o mistério e a magia que a escuridão traz consigo. Com ela, um calafrio percorre a espinha. A sensação de que algo está observando, esperando nas sombras. É a hora em que os espíritos despertam, quando o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se torna mais fino. E é nesse mundo de sombras que vamos mergulhar. Um mundo onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Vamos explorar o lado oculto da África do Sul. Descobrir os segredos que se escondem nas profundezas de suas florestas e montanhas. Um lugar onde as linhas entre a realidade e a superstição se confundem. Onde o inexplicável se torna parte do cotidiano. Onde a magia ancestral se mistura com as ansiedades do mundo moderno. Prepare-se para uma jornada. Uma jornada que desafiará suas crenças e abrirá sua mente para novas possibilidades. Uma jornada aos cantos mais escuros da mente humana, onde os medos e desejos mais profundos são revelados. E lembre-se, nem tudo o que parece é real. Às vezes, o que vemos é apenas uma ilusão, uma sombra do que realmente está lá. E algumas coisas são mais reais do que gostaríamos de admitir. Coisas que desafiam a lógica e a razão, mas que são inegavelmente parte do nosso mundo. Vamos desvendar os mistérios dos artefatos antigos, símbolos e totens, que carregam consigo o poder de eras passadas. Conheceremos os xamãs, guardiões do conhecimento ancestral, que invocam espíritos e manipulam energias invisíveis. E visitaremos vilarejos onde a magia é parte do dia a dia, onde cada gesto e palavra tem um significado profundo. As crianças crescem ouvindo histórias de seus antepassados, aprendendo a respeitar e temer o mundo invisível. A transição do dia para a noite na África do Sul é mais do que uma mudança de luz. É uma mudança de energia, uma passagem para um reino onde tudo é possível. Os curandeiros misturam práticas antigas com as necessidades modernas, criando uma ponte entre o passado e o presente. Sob um céu estrelado, a vastidão da natureza africana nos lembra de nossa pequena parte em um universo muito maior. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Uma jornada ao coração da magia sombria da África do Sul, onde cada sombra conta uma história e cada brisa carrega um segredo. Para entender o ocultismo na África do Sul, precisamos olhar para o seu passado. Um passado que é tão vasto e complexo quanto as paisagens que compõem este país. Desde as montanhas majestosas até as planícies vastas, cada pedaço de terra tem uma história para contar. Um passado marcado pela rica herança cultural dos povos indígenas, que viveram em harmonia com a natureza por séculos. Suas tradições e crenças são passadas de geração em geração, mantendo viva a essência de suas culturas. Mas também um passado que carrega as cicatrizes profundas do colonialismo. A chegada dos europeus trouxe mudanças drásticas, muitas vezes dolorosas, que ainda ressoam na sociedade sul-africana de hoje. A arquitetura colonial, ainda presente em muitas cidades,
É um lembrete constante desse período tumultuado e pela ascensão de novas religiões que se misturaram com as crenças tradicionais para criar um mosaico espiritual único. Igrejas cristãs, mesquitas e templos coexistem, refletindo a diversidade religiosa do país. É nesse caldeirão cultural que o ocultismo sul-africano ferve e se transforma. As ruas vibrantes e os festivais culturais são um testemunho da mistura de influências que moldam a identidade sul-africana. As crenças ancestrais africanas, com seus rituais xamânicos e espíritos da natureza, formam a base. Esses rituais são realizados por líderes espirituais que desempenham um papel crucial nas comunidades, conectando as pessoas com o mundo espiritual. O colonialismo europeu trouxe consigo o cristianismo e, com ele, o medo do diabo e da bruxaria. Os missionários europeus trabalharam arduamente para converter os povos indígenas, muitas vezes demonizando suas práticas espirituais. E, em tempos mais recentes, as religiões afro-americanas, como o vodu e a santeria, encontraram um lar na África do Sul. Essas práticas trouxeram novas dimensões ao cenário espiritual, adicionando camadas de complexidade e diversidade. A convergência dessas diferentes tradições criou um sistema de crenças único. Um sistema que é ao mesmo tempo antigo e moderno, refletindo a história multifacetada do país. É uma mistura complexa de elementos indígenas, que continuam a influenciar a vida cotidiana e as práticas espirituais. Europeus e americanos, que se moldam e se transformam constantemente. Essa fusão de culturas criou uma tapeçaria rica e diversificada, onde cada fio conta uma história de resistência, adaptação e transformação. Na cidade de Vereeniging, ergue-se uma mansão antiga. Esta casa, com sua arquitetura imponente e aura misteriosa, tem sido um ponto de curiosidade e medo para muitos. Com suas paredes descascando e janelas escuras, a casa parece guardar segredos. Segredos que se escondem nas sombras e nas rachaduras das paredes, esperando para serem descobertos. Segredos que sussurram através do vento que sopra entre as árvores mortas do jardim. O jardim, outrora vibrante, agora está tomado por plantas crescidas e árvores secas, criando uma atmosfera de abandono e mistério. Esta é a Casa Assombrada de Vereeniging, um lugar que, ao longo dos anos, acumulou inúmeras histórias de terror e tragédia. Um lugar onde o passado se recusa a morrer. Dentro de suas paredes, o tempo parece ter parado, preservando memórias de eventos sombrios e inexplicáveis. A história da casa é envolta em tragédia. Famílias que ali viveram enfrentaram destinos cruéis, e suas histórias ainda ecoam pelos corredores. Dizem que uma família foi brutalmente assassinada dentro de suas paredes há mais de um século. O sangue derramado e os gritos de desespero ainda parecem estar presentes, como se o tempo não tivesse apagado a dor. Desde então, moradores locais relatam atividades paranormais. Sombras inexplicáveis que se movem pelos corredores, como se fossem ecos de almas perdidas. Vozes que ecoam na noite, sussurrando segredos e histórias de tempos passados. Essas vozes, muitas vezes, são descritas como lamentos de espíritos que não encontraram paz. Objetos que se movem sozinhos, como se fossem manipulados por mãos invisíveis. Esses fenômenos têm sido testemunhados por muitos, aumentando a aura de mistério e medo que cerca a casa. Eu vi com meus próprios olhos. A sensação de estar sendo observado é constante, e o medo é palpável. Uma noite vi a figura de uma mulher vestida de branco na janela do sótão. Ela parecia flutuar, como se não estivesse presa às leis da física. Ela apenas olhava para o nada. Seu olhar vazio e distante parecia atravessar o tempo e o espaço, como se estivesse presa em um momento eterno de tristeza. No dia seguinte, soube que um antigo morador havia morrido. A conexão entre a aparição e a morte subsequente deixou todos perplexos e aterrorizados, reforçando a crença de que a casa está verdadeiramente assombrada.
Nas sombras da noite africana, uma criatura se esconde. Uma criatura pequena e peluda, com olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. Seu nome sussurrado causa arrepios, Tokoloche. Um ser malévolo, nascido das trevas, que assombra os sonhos e alimenta os medos mais profundos. O Tokoloche é uma figura central no folclore africano. Dizem que ele é invocado por bruxos para causar doenças, infortúnio e até a morte. Mas será o Tokoloche apenas uma lenda? Uma maneira de explicar o inexplicável? Ou será que existe algo mais por trás dos relatos assustadores? Eu acredito que o Tokoloche é real. Já vi evidências suficientes para me convencer de que não se trata apenas de superstição. Há uma energia escura associada a essas criaturas, algo que não podemos ignorar.